para que uma percepção aconteça, tem alguns elementos que são imprescindíveis, senão a percepção não vai acontecer, né? Quais são esses elementos? Precisa haver alguém que percebe, ou uma entidade, ou um aparelho que seja equipado o suficiente para perceber, né? Precisa haver algo que pode ser percebido e precisa também haver o próprio ato da percepção. Se algum destes elementos falta, a percepção não acontece, né? Então, são 3 elementos. Uma entidade que percebe e que, por isso, tem de ser equipada para perceber. Tem de haver algo que quer ser percebido, o que pode ser percebido, e tem de haver o ato da percepção, que é o casamento entre quem percebe e aquilo que quer ser percebido. É uma reciprocidade, aí é uma troca, né? Um momento em que isso acontece, uma união, né? Não quer dizer que porque haja um equipamento, né? Vamos colocar a nós mesmos. Nós somos esse equipamento capaz de perceber. Nós temos órgãos suficientemente habilitados para que a percepção aconteça, né? E há realidades e panoramas, coisas, eventos, sensações que representam algo que quer ser percebido. Bom, não é suficiente que haja um equipamento disponível para perceber, isso não quer dizer que a percepção vá acontecer, né? É diferente haver uma consciência que está equipada, navegando por aí pela realidade, né? Pode navegar muito pela realidade e não perceber bulhufas de qualquer coisa, está aí apenas, né? Então, há uma reciprocidade, além dos 3 elementos, há uma reciprocidade entre equipamento disponível para perceber e algo que quer e pode ser percebido. Nós mesmos possuímos vários órgãos de percepção, né? Uns estão habilitados para perceber uma realidade que nos parece ser exterior a nós, né? Então, temos os 5 sentidos físicos para isso, né? São órgãos muito sofisticados e muito bem aperfeiçoados para que nós sejamos capazes de perceber uma realidade através desses 5 sentidos físicos, né? E, ao mesmo tempo, há realidades que estão destinadas a ser percebidas por cada um desses 5 equipamentos, esses 5 sentidos físicos, né? O som, o gosto, o calor, né? Diversas sensações que dependem de experiências exteriores a nós para serem percebidas, né? É uma junção de elementos. E há, evidentemente, o ato de perceber, né? Vocês se lembrem, por exemplo, entre ver, a gente pode ver um monte de coisas, mas é possível que a gente não reconheça nada do que está vendo, né? Então, ver, o ato de ver apenas, né, pode ser um ato de consciência, não é necessariamente uma percepção. Isso, né? A diferença é muito sutil, mas ao mesmo tempo muda o cenário completamente, né? Nós podemos e somos conscientes a maior parte do tempo, né? Mas isso não significa necessariamente que estejamos percebendo alguma coisa. É essa diferença que existe entre sermos capazes de ver e diferente é reconhecer o que nós estamos vendo, né? Nem que seja, não precisa reconhecer e dizer, já vi, então, não, mas haver uma experiência, né? A percepção é diferente da consciência, porque a percepção ela denota uma experiência que está acontecendo, né? Então, algo é quente,
há um órgão de percepção que é habilitado para ter essa experiência do calor, né? E esses 5 sentidos físicos servem, então, para haver uma relação com assuntos que estão disponíveis na realidade exterior, disponíveis e que podem muito bem ser acessados através desses 5 sentidos físicos, né? Agora, o que acontece? Esta relação que nós temos com o mundo físico, ela depois passa a ser processada de alguma maneira, né? E este processamento já não é da competência da realidade física, que é percebida através dos 5 sentidos físicos, né? Aqui já há um outro modelo de percepção que vem à tona, que é uma percepção interior, né? De um mundo interior, né? Vagamente a sensação, quando estamos bem lúcidos, né? A sensação de que há alguém interiormente em nós, um ser, né? Identificamos um ser em nós mesmos, que é o que recebe, tanto é o que recebe as informações que acontecem através dos 5 sentidos, que são 5 sentidos físicos, vêm do mundo exterior, né? São processadas subjetivamente e interiormente, e isto requer um órgão de percepção interior, né? Que serve, inclusive, para distinguir uma realidade que é exterior de uma realidade que é interior, de uma realidade objetiva, de uma realidade subjetiva. Agora, no subjetivo é que a coisa complica muito, porque até os 5 sentidos físicos, a relação era bastante evidente e clara, né? Tem coisas no mundo físico, tem órgãos que fazem parte também do mundo físico, porque estão localizados num corpo físico, né? E aí se dá o ato de reciprocidade, aí acontece a percepção, e acontece uma experiência também, né? Agora, quando a percepção se desenvolve no subjetivo, né? Então, chegam as informações, né, a este mundo subjetivo. Aí acontecem 2 coisas simultaneamente, porque uma é a recepção das informações do mundo físico, do mundo exterior, e outra simultânea, que é a percepção do significado que vai ser dado a essas informações que provêm do mundo exterior. Então já há alguém interiormente que se ocupa, então, de tentar juntar coisa com coisa. Nem sempre somos bem-sucedidos com isso, né? Mas a tentativa ela é constante, né? É um ser interior que se vale de um órgão de percepção, que é um órgão de percepção subjetivo, né? Chama-se de 6º sentido, esse também, né? O 6º sentido, que é o que permite fazer tanto esta diferenciação entre um mundo exterior e um mundo interior, tanto quanto ou mais uma diferenciação no mundo interior. São 2 diferenciações que se fazem, do mundo exterior e do mundo interior, e no mundo interior se faz mais uma diferenciação, que é o que se ocupa de receber as informações do exterior, então fica em dependência, né, das informações exteriores, mas tem outro que é independente das informações exteriores. Um outro que viaja muito dentro, né? Às vezes viaja bem, às vezes viaja mal, mas está viajando o tempo inteiro, este ser interior, né? Num mundo que não tem as mesmas fronteiras que tem o mundo, aliás, que não é nem sequer mundo, aqui se faz a distinção do que é, por exemplo, um planeta, o planeta com todo o seu equipamento físico, e do qual nosso corpo físico também é uma parte integrante. Este é o planeta, né, que é percebido através
dos 5 sentidos físicos. Diferente é o mundo. Mundo não é planeta. Né? Então, com essas profecias que dizem o mundo vai acabar, o fim do mundo, né? Se associou muito ao planeta isso, né? Que devia haver hecatombes e que devia terminar o planeta. São duas coisas diferentes, planeta e mundo. O planeta ele é perceptível e experimentável através dos 5 sentidos físicos. O mundo é um invento constante que nós, como seres equipados com uma percepção subjetiva interior que é independente do mundo exterior, vamos inventando coisas ao longo da história e criamos um consenso entre nós de que elas são tão reais quanto as perceptíveis pelo mundo físico, mas elas são absolutamente abstratas, elas têm uma vigência de o quanto nós acreditarmos que elas ainda existem, porque elas são feitas de percepções netamente subjetivas. É o caso do dinheiro, por exemplo. Né? O dinheiro não é uma coisa em si. Se um dia não houver mais nenhum humano neste planeta, o dinheiro deixa de existir, porque ele só existe como uma representação cujo consenso, né, nós combinamos subjetivamente entre nós de que existe e de que vale tal ou qual coisa, que é uma experiência, é uma percepção, mas ela está desvinculada da realidade física. Ela nasce, se preserva e é destruída como uma percepção independente da realidade física. Né? Então, há um órgão de percepção que ele é habilitado, que é este que se chama do sexto sentido. Vocês fazem uma ideia de qual seja o sexto sentido? Vocês sabem, talvez não saibam dizer o nome porque pensam que é uma coisa assim, só alguns escolhidos que usam o sexto sentido e tal, só as pessoas que desenvolvem a vidência ou coisa assim são capazes de utilizar o sexto sentido. Em inglês, o sexto sentido é chamado de common sense. É o sentido comum. Aqui em português se fala de bom senso, na verdade, o sentido comum. O bom senso, e se fala de bom senso mais naquelas coisas que circulam através das gerações, que não são apreendidas, né? Que elas simplesmente brotam como algo que é inerente a uma percepção que todos concordam com essa percepção, apesar de não termos combinado absolutamente nada. Acaba que concorda, por quê? Porque é common sense, é senso comum, é bom senso, né? É coisa sensata. É o senso, né? É um sentido específico que está habilitado para essa percepção, né? Que é uma percepção netamente subjetiva. E que nada mais e nada menos é do que aquilo que a gente chama de mente. A mente é um órgão de percepção. Né? Isto é importante que vocês assimilem, porque a mente não é um computador que faz contínuos processamentos de dados e de informações. E tudo, não é nenhum modelo de computação a mente. A mente é um órgão de percepção capaz de simultaneamente assimilar as informações provindas do mundo exterior, né, e, simultaneamente, lhes imprimir uma intenção, se for o caso, né, ou lhes dar um significado, que é outro caso, né, que é a tentativa de a gente ir juntando os pontos da realidade que a gente vai percebendo. Né? Então, a percepção, nesse caso, se coloca a serviço da consciência. Né? A consciência é esta capacidade de ir como naqueles desenhos, né, que a gente faz quando é criança, que só tem os pontos e a gente vai juntando os pontos até que, eureka, aparece o desenho. Né? E é um frenesi a nossa mente. A nossa mente ela é frenética, ela não para nunca, ela está sempre tagarelando e sempre
conversando com alguém, ou solucionando uma conversa que não se teve, que talvez nunca vai se ter, né? A mente está sempre tagarelando, porque ela está freneticamente tentando fazer esta junção de experiências que estão desconexas, né? Mas que a gente suspeita que haja algum significado maior em tudo isso. Aqui já é outra percepção, já estamos entrando numa terceira percepção, né? Porque há esta percepção do mundo exterior vinculada ao uso dos 5 sentidos físicos, há esta experiência extremamente sofisticada e complexa, nós não somos nada destros ainda, né? em fazer uso deste órgão de percepção tão sofisticado que é a mente. Nós ainda nos perdemos muito mentalmente, né? O nosso tempo mental, que é o nosso tempo de percepção, ele é passado com um monte de brigas e de conflitos e de razões incongruentes e de emoções desencontradas que a gente tem de ir tentando dar uma ordem, né? Por que a gente tenta dar uma ordem, né? Há um impulso em nossas mentes, que é este impulso que, metaforicamente, é a tentativa de ir juntando coisa com coisa para que se veja um panorama, e o panorama faça sentido, né? Por que há? Se há esta busca, né? Lembrem dos 3 elementos que estão envolvidos na percepção. Há algo que quer ser percebido, há uma entidade competente para a percepção, mesmo que ainda não tenha desenvolvido, possui os elementos e os órgãos que estão habilitados para a percepção, e há o ato de perceber, né? Então, vocês não vão falhar nunca ao pressupor que se há em vocês uma necessidade de encontrar um sentido nas coisas, de que as coisas façam sentido, né? Isso variando o cardápio dessa busca de fazer sentido é muito extenso e muito variado. Cada quem tenta encontrar o sentido de acordo com a sua capacidade e o seu alcance, né? Aí entra, então, a formulação, esta bipolaridade básica da mente, né, que está a serviço do mundo externo e a serviço de si mesma como pensador interior, né? Ela tenta continuamente fazer esta montagem de referências e de experiências, né, tentando alinhavar ou encontrar o fio de meada. E essa busca do fio de meada, ela é a pressuposição de que haja esta busca de um fio de meada, é porque há também uma realidade que quer ser percebida como um fio de meada, que é alinhável. Estava dizendo a vocês que cada um de nós faz isso de acordo com o alcance. Vai desde a paranoia do ciúme, né, que tenta juntar coisa com coisa quando não está acontecendo nada, mas está maquinando intencionalmente de que algo está acontecendo e de que algo está oculto, né? E que se algo está oculto tem de ser descoberto, porque quer ser descoberto, né? Até o extremo místico, né? de se enlevar com a ideia de que haja um único fio de meada para o infinito universo, né? Que seja este som original que sirva na sua percepção a entender tudo, a sermos oniscientes e onipresentes, né? E há disponível estas percepções para quem se dedicar. Umas são mais fáceis, né, e mais simples, os elementos estão mais disponíveis, né, e são mais atuais. Outras, a do misticismo e a de entrar em contato com esta ordem que faz fazer sentido a tudo simultaneamente, né? O Borges descreve isso num conto que se chama O Aleph, né? O Aleph é
um evento, né? Numa casa em Buenos Aires, uma família descobre no porão, né, que deitando de determinada forma e olhando para escada, né, ali tem um lugar que se chama de Aleph, né, onde o universo inteiro e todas as coisas que estão acontecendo podem ser percebidas ao mesmo tempo e sem que haja uma superposição entre umas e outras, sem que uma atrapalhe a outra. Nesse lugar, nessa percepção, é possível reunir o universo inteiro num só elemento, né, e perceber absolutamente tudo. Esta ideia de percepção de algo que está além de nós, mas que ao mesmo tempo nós estamos dentro desse além, isto requer então outro órgão de percepção habilitado para haver essa percepção. Inclusive porque há suspeita, né? Apesar de nós vivermos a maior parte do tempo basicamente atormentados por uma espécie de percepção desconexa da realidade, né? Que nada tem a ver com nada, a gente tem de conviver com coisas que não fazem o menor sentido, mas que insistem em estar aí, né? Se agarram firmemente à realidade e não saem de aí, né? Então, mas nós não temos dificuldade de entender em que lugar, né, do nosso conhecimento encaixar essas situações, ou encaixar essas pessoas, e no entanto estão aí, né? E apesar disso nos atormentar, né, porque isso desencanta nosso universo, né? Essas situações que são desconexas, né? Mesmo assim, há um refúgio em nossa vida interior, né, que também se agarra à suspeita, né, de que, apesar de não haver esta capacidade imediata de perceber como se conectam todas as coisas, né, e todos os seres, e que tudo esteja em harmonia, né, entender como cada coisa tem o seu lugar, e cada lugar tem uma coisa que lhe é de referência, né, e isso cria uma harmonia, né? O Pitágoras era muito tão entendido quanto interessado, né, em transmitir esta ideia da harmonia. Tanto que as suas descobertas, né, deixaram marcas indeléveis em nossa civilização, né, a esse respeito, que a própria música, né, a escala tonal da música, né, foi produzida justamente através do esforço de entender como há elementos muito sintéticos de uma realidade, né, que estão disponíveis para serem percebidos, e através dessa percepção, eureka, as coisas fazem muito mais sentido, né, até o extremo, né, da experiência transcendental, que é o tudo fazer sentido, né, esta onisciência, o Aleph, né. Não é uma percepção comum, esta, né, não faz parte do dia a dia, né, não é que a gente acorda de manhã e já transcende absolutamente tudo, pelo contrário, né, nós estamos, como lhes disse, ainda somos muito pouco destros no uso do próprio órgão de percepção interior, que é a mente, menos destros somos ainda em sermos o ser interior que toma as rédeas deste órgão de percepção interior, né? Ainda mais distante nos parece esta percepção transcendental, né? Mas que é estimulada, isto graças aos ingleses que foram colonizadores da Índia, e graças ao Gandhi, que mandou os ingleses embora de volta para o Ocidente, né? Veio junto com eles esta ideia de meditação, né? A meditação como um exercício de treinamento de uma percepção que serve não apenas para o ser interior, tomar as rédeas deste órgão de percepção interior, né? E
que os pensamentos se deixem de pensar sozinhos, como acontece normalmente, né? E de que haja um pensador interno a decidir o que é pensado. A gente vai treinando isto naturalmente, somos habilitados para isso. Meditar não é uma coisa que necessariamente se faz sentado com incenso e, né, com panos na parede, não necessariamente. Né? A mise-en-scène em que uma meditação acontece não necessariamente se conjuga com a mística. Né? Desde que haja uma intenção de pensar, né, o que se quer ser pensado e de conduzir os pensamentos numa certa direção, isso se faz através do estudo também, quando a gente consegue se concentrar, né, no que está estudando. E se concentra por quê? Porque se sente atraído por aquilo, né? Sente um chamado de algo que quer ser percebido e conduz o órgão de percepção para se vincular a essa experiência. Né? E em determinado momento, se tudo dá certo, necessariamente, porque a gente busca isto, né? São experiências que buscamos sem saber necessariamente que buscamos, né? Fazemos por próprio impulso. Há um ardor interior que nos conduz na direção de determinadas experiências que nos interessam. E nos interessam porque nós somos capazes de percebê-las. Isto é básico. Né? Os três elementos estão sempre envolvidos numa. Né? Agora, podem se envolver num processo automático, instintivo, se vocês querem chamá-lo assim, né? Ou podem, então, acontecer através de uma intervenção que conduz o ato da percepção na direção de algo que quer ser investigado. Né? Por isso, por exemplo, há um exemplo que demonstra o quanto somos, né, o quanto a espécie humana e onde, em que lugar, né, a espécie humana deixa de ser do reino animal. Né, e ela passa a ser de um reino especificamente humano. Né, que isso se vê fisicamente, através da respiração. A respiração é um ato que acontece apenas vegetativamente e automaticamente no reino animal, mas que no reino humano acontece vegetativamente e automaticamente. A gente não está fazendo esforço para respirar o tempo inteiro. Larga no automático. Né? Mas também pode acontecer de a gente querer intervir na respiração. Né? Segurar a respiração, respirar mais rapidamente, ou fazer o tal do pranayama, né? Que são os exercícios respiratórios, que é da tentativa de, através de intervir na respiração e lhe imprimir o ritmo que a gente decidir e que, pitagoricamente, ou através da literatura védica, né, esteja em sintonia com certos ritmos. Né, e estes ritmos estarem associados a uma possível percepção de uma dimensão que está disponível para ser percebida. Né? Então, através do pranayama, é muito recomendável, né? Para quem medita. Tudo isso vai exercendo um treinamento, né? Que o ser interior vai se apropriando de um órgão de percepção, então, que o conduz a não apenas suspeitar que haja uma ordem maior em tudo isso que está acontecendo, um sentido que dê conta de todas as diferenças, né, e consiga colocá-las num balaio sem que as diferenças se percam, mas que ao mesmo tempo deixem de brigar umas com as outras, né, como se uma tivesse de ocupar o lugar da outra e não houvesse um lugar para cada uma dessas diferenças no universo infinito. Né? Isto requer uma percepção que nós suspeitamos haver, né? Que é a nossa busca de paz, essa, né? Onde possamos conviver com todas as diferenças sem que tenhamos, né, de estar acotovelando e ver quem é que está perturbando, a quem vamos perturbar também. Né? Então, há uma percepção
um órgão de percepção, que ainda nem somos destros para usar a mente, não sabemos se é a própria mente. Dizem que não é, mas como dificilmente nós conseguimos, dificilmente, mas isso não quer dizer que não aconteça, acontece pelo menos espontaneamente uma vez na vida. Porque, mal que mal, pelo menos uma vez a gente usa esse órgão de percepção. E acontece principalmente quando somos jovens, e a gente tem uma espécie de epifania, o nome técnico é epifania, a gente tem uma visão, de algo que faz muito sentido e que, se ficar consolidado neste órgão de percepção interior, que é a mente, se transforma num ideal que a gente vai perseguir. A gente pode não saber descrever tintim por tintim qual seria esse ideal, mas certamente nós somos um ardor que nos conduz sempre na direção de uma experiência que buscamos e que, claro, essa experiência não se escorre por entre os dedos o tempo inteiro, porque nunca está no mesmo lugar, porque não depende apenas de uma situação física, depende de uma combinação de fatores de percepção interior, que aí é onde a gente está a maior parte do tempo bastante perdido e navegando sem eira nem beira mentalmente. E essa realidade se demonstra muito nesse ato de a gente não ser o pensador interior. Nós somos como que pensados pela nossa própria mente. E aí a gente vai ficando meio desolado e meio atormentado, inclusive, porque não consegue dar o rumo a essa percepção. E aí as coisas deixam de fazer sentido, evidentemente, porque perdem solução de continuidade. Mas são três dimensões muito diferentes entre si, e, no entanto, as três estão concatenadas através de uma experiência, que é a experiência de ser, basicamente. Há uma experiência que é uma experiência planetária, que é a experiência física, biológica, de nós sermos com esta realidade física. Há uma experiência que é mundial, de processo mundial, o processo dos mundos. Os mundos, lembrem, não existem por si sós, eles não brotam em árvores. Todas as nossas obras, elas brotaram de uma percepção interior, da consolidação de junções que os nossos órgãos de percepção interiores, que são a mente, conseguiram fazer, de visualizar outra coisa que não estava aí antes. Foi percebida interiormente, e aí vem o esforço, evidentemente, de colocar isto em prática. E a arquitetura, por exemplo, a música, o dinheiro, todas essas coisas existem como um esforço de plasmar na realidade física, para que seja perceptível através dos 5 sentidos físicos, algo que, em princípio, foi percebido subjetivamente. No dia que não houver mais humanos aqui, não se ouve mais música, não se fazem mais edifícios, não se intervém mais na realidade, para bem ou para mal. Tem muitos que dizem que nós, humanos, não deveríamos intervir na natureza, que a natureza é perfeita e tal. Já era isso aí. Não tem como não intervir na realidade. Nós somos quem somos capazes de viver de acordo com as leis da natureza, mas somos capazes também de intervir na natureza e de fazer contornos diferentes, e realidades que não existiriam se não tivessem sido desenvolvidas através de uma percepção interior. Estes são os processos dos mundos que a gente vai vivendo.
né? Isto abrange todas as experiências, né? Os relacionamentos, né? Não são corpos que se relacionam, né? São mundos que se relacionam. Por isso não é nada fácil se relacionar, né? Porque se fossem corpos apenas, era de uma simplicidade atroz, né? Nós não somos simples. Seres humanos não somos entidades simples, né? Nós temos capacidades de percepção de realidades muito mais sofisticadas e independentes, inclusive, né, dessa simplicidade física planetária, né? E, além destes processos mundiais que são ainda muito localizados, né, porque ainda está centralizado isto num ser que experimenta, né, um ser que pensa, um ser que percebe interiormente, um ser que se relaciona. Tudo isso está ainda, os processos do mundo são ainda autocentrados, né? Mas conduzem, né, por estar continuamente nós numa dialética e numa coreografia, né, de idas e vindas entre o exterior e o interior, a gente vai indo além disso, né, e suspeitando então que há mais, né, que há um universo para ser percebido, né? E o universo, foi inventado esse nome porque se pressupõe ser uma dimensão só. Então, algo em nós é capaz desta percepção transcendental, que transcende o próprio ser que percebe, né, e o leva a buscar como se entregar a esta percepção transcendental, como fazer parte, né, sem ter de estar o tempo inteiro encontrando algum sentido, ou vendo algum viés, ou tirando algum interesse disso, né, estar além desse trabalho e desse esforço constante que a maior parte do tempo é mal sucedido na sua tentativa, né, de fazer com que tudo encontre sentido, né? Então, há esta sensação e este anseio, mais do que uma sensação, porque uma sensação já denota uma experiência de percepção. Isto, como é uma percepção que é mais escassa, né? Escasseia, né? Ela deixa em nós uma espécie de anseio, né, de participar de algo que pressupomos existir, porque suspeitamos que deve haver isto. E se suspeitamos que deve haver é porque há algo que quer ser percebido, senão não haveria sequer esse anseio, né, nessa busca.